Minha esposa exigiu o divórcio e ousou me dizer: "Você não pode pagar um advogado para lutar contra mim." Eu apenas sorri e respondi: "Você está certa." Ela chegou ao tribunal acreditando que me esmagaria, até que o advogado mais caro e temido da cidade entrou, sentou ao meu lado e disse a ela: "Ele não precisa me pagar nada. Eu sou seu irmão mais velho e hoje você vai perder tudo." Tudo começou numa quinta-feira passada. Patrícia, minha esposa de 8 anos, me informou que queria o divórcio. Em sua voz não havia tristeza ou arrependimento, apenas certeza calculada como alguém assinando um contrato já ganho. Estávamos na sala da casa que juntos transformamos em lar, mas ela falava como uma executiva anunciando demissões. "Isto acabou", disse ela a mim, colocando uma pasta na mesa. "Já falei com um advogado. Aqui estão minhas condições", continuou. Eu nem abri o documento. Não era necessário. Ela estava mais que disposta a detalhar. Ela queria a casa, a mesma que meu avô me ajudou com a entrada. Exigia 70% de nossas economias e pensão alimentícia por no mínimo 5 anos. Não era uma negociação, era uma rendição incondicional. "Não quero discutir isso", acrescentou ela, com um tom carregado de falsa compaixão. "Vamos ser realistas. Você é professor de marcenaria no ensino médio. Ganha o suficiente para viver, mas não para pagar um advogado de verdade. O meu vai te afundar em taxas antes de você pisar no tribunal. Melhor aceitar os termos e seguir com sua vida." Eu a observei em silêncio, com um frio que se instalou no meu peito. Ela não queria apenas me deixar, queria me destruir. Me via como um obstáculo fraco que precisava ser esmagado. Deixei o silêncio pesar alguns segundos, antes de dizer as 2 palavras que ela esperava ouvir. "Você está certa." Seu alívio foi imediato. Ela acreditou ter vencido. Levantou-se, alisou a saia e disse: "Bom, fico feliz que seja sensato. Receberá os papéis oficiais na próxima semana." Então saiu da sala. Patrícia tinha certeza de que conhecia minhas limitações. Sabia que eu não tinha dezenas de milhares para enfrentá-la no tribunal. Também sabia que eu tinha um irmão mais velho, Gustavo, mas contava com algo a mais, que não nos falávamos há 5 anos. Gustavo não é professor, ele é o advogado de divórcio mais temido e caro do estado. Sua mera presença deixa outros advogados nervosos, mas não fazia mais parte da minha vida. Nos distanciamos após a morte de nossos pais, numa disputa amarga sobre a casa da família. Eu queria mantê-la como memória e ponto de encontro. Gustavo, sempre pragmático, queria vendê-la e dividir o dinheiro. A discussão foi tão brutal que acabamos como estranhos. Patrícia testemunhou o fim daquela briga e apostou que nunca trocaríamos palavras novamente. Segundo seus cálculos, meu maior recurso estava morto. Ela estava errada. Os 3 dias seguintes foram sombrios. Não podia pagar um processo sob suas condições. A ideia de perder minha casa e tudo pelo que trabalhei me sufocava. Mas no 4º dia toquei o fundo. E quando você está no mais baixo, só pode subir. Engoli meu orgulho e procurei seu número particular. Disquei, tremendo, esperando que uma assistente de voz afiada a atendesse ou que a caixa postal entrasse. Mas após 2 toques, ouvi uma voz familiar. "Sim. Olá, Gustavo. É o Ricardo", respondi, sentindo minha voz soar estranha para mim. Houve um longo silêncio. Pensei que ele desligaria finalmente. "Rick", o apelido antigo me atingiu com nostalgia. "E aí? É tudo bem?" derramei. Contei cada detalhe, as exigências de Patrícia, seu advogado, sua frieza, sua zombaria final. Outro silêncio, desta vez carregado de tensão quando ele falou. Sua voz havia mudado. Não era mais surpresa, era puro aço, o tom protetor que não ouvia desde a infância. "Ela disse o quê?" perguntou calmamente. Repeti suas palavras. "Certo", disse. "Quando e onde é a audiência?" "Quarta-feira no Tribunal de Porto Alegre." "Perfeito. Não fale com ela nem com o advogado dela. Não assine nada. Apareça naquele dia e eu estarei lá." Desligamos. Fiquei com o coração batendo entre medo e esperança feroz. Patrícia acreditou ter me desarmado. Não sabia que acabara de me dar uma arma nuclear. A quarta-feira amanheceu cinzenta e chuvosa. Entrei no tribunal sozinho, vestindo meu único terno, o que uso para casamentos e funerais. Senti que era um pouco dos dois. O lugar cheirava a papéis velhos e nervosismo. Patrícia já estava lá, sentada na mesa do autor, impecável, num terno azul escuro, com cabelo perfeitamente arrumado. Sua expressão exalava confiança. Ao lado dela, seu advogado, um homem de cerca de 50 anos, usava um sorriso presunçoso que parecia gravado em seu rosto. Conversavam em voz baixa e riam como se já estivessem celebrando a vitória de Patrícia antecipadamente. Ao me ver, o sorriso dela tremulou por uma fração de segundo, como se não esperasse me encontrar tão composto. Coloquei minha maleta velha na mesa do réu e me sentei, sem dizer palavra, esperando. Então o advogado se levantou e se aproximou com passos confiantes. "Senhor Ricardo", pronunciou como se meu nome lhe desse o direito de me menosprezar. "Fico feliz em vê-lo aqui. Espero que tenha tido a oportunidade de revisar a proposta generosa de minha cliente. Se estiver disposto a assinar hoje, podemos resolver isso rapidamente e sem dor."
Olhei para ele impassível. Estou esperando meu advogado, respondi calmamente. O homem soltou uma risada breve e incrédula. Seu advogado. Boa sorte com isso. Não vamos prolongar o inevitável. Voltou para Patrícia com a mesma confiança. Momentos depois, o oficial anunciou o início da sessão. A juíza, uma mulher de semblante severo, entrou e se sentou no banco. Revisou os documentos diante dela e leu em voz alta. Caso Ricardo versus Patrícia. Ambas as partes estão presentes e representadas. Continuou. O advogado de Patrícia se adiantou com voz firme. Sim, meritíssima Romualdo, representando a autora senhora Patrícia. A juíza voltou o olhar para mim, mas antes que eu pudesse falar, as portas do fundo se abriram com esplendor. Gustavo entrou como se fosse dono do prédio. O terno italiano caro, o passo confiante, o sorriso frio que fazia advogados adversários suar. Tudo estava lá. Patrícia passou da confiança arrogante para a palidez em segundos. Romualdo derrubou a caneta ao ver a realidade desabar sobre eles. Foi como ver um prédio em demolição. Desculpe o atraso, anunciou Gustavo, sua voz carregando a autoridade que fazia juízes escutarem. Colocou a maleta de couro na mesa com precisão cirúrgica. Igor, representando o réu, informou ele. A juíza ergueu os olhos, impressionada. Dr. Gustavo, não esperava vê-lo. Neste caso, emergência familiar meritíssima, respondeu ele, ajustando a gravata. Olhou para Patrícia com um sorriso predatório. Espero que não tenhamos feito ninguém esperar. Romualdo sussurrava freneticamente para Patrícia, que parecia prestes a desmaiar. Esta era a mulher que me disse com desprezo que eu não podia pagar um advogado para enfrentá-la. Gustavo se sentou e sussurrou, sem tirar os olhos de Patrícia. Ela disse que você não podia pagar um advogado de verdade. Assenti. Perfeito. Não deveria ter mexido com alguém de nossa família. Não havia calor fraternal, nenhuma reconciliação. Gustavo estava lá porque Patrícia cometeu o erro fatal de humilhar nossa família. E nós não esquecemos insultos, continuou enquanto a juíza se dirigia a ele. Doutor, presumo que esteja familiarizado com os termos da autora. Gustavo abriu a maleta com calma deliberada. Estou, meritíssima, e tenho evidências que acredito serem relevantes. O tom fez Patrícia encolher. Romualdo tentou intervir. Não fomos notificados sobre novas evidências. Não são novas, cortou Gustavo, sorrindo como um tubarão. São evidências que sempre existiram, mas meu cliente escolheu não apresentar até agora. Infelizmente, as circunstâncias mudaram. Puxou uma pasta volumosa. Meu cliente estava disposto a aceitar um divórcio amigável, mas quando a autora decidiu humilhá-lo publicamente e tentar roubá-lo, escolheu a guerra. Patrícia tremeu. Ela sabia que Gustavo era implacável, mas nunca imaginou que usaria suas habilidades contra ela. Agora ela ia descobrir porque ele era o advogado mais temido desta cidade, e porque ninguém jamais humilha um membro de nossa família sem pagar um preço muito alto. O silêncio foi ensurdecedor. Até a juíza parecia fascinada. Gustavo abriu o primeiro arquivo e sorriu. Vamos começar com o peculato. Levantou o primeiro documento como um carrasco levantando um machado. Meritíssima, gostaria de apresentar os extratos bancários da conta conjunta dos últimos 18 meses. Patrícia tentou manter a compostura, mas vi suas mãos tremendo. Gustavo já estava projetando as páginas para que todo o tribunal pudesse ver. Entre janeiro de 2023 e junho de 2024, foram feitas retiradas, totalizando R$52.000 da conta conjunta para uma conta pessoal em nome da senhora Patrícia. A juíza franziu a testa. Transferências entre cônjuges não são necessariamente irregulares. Concordo, porém foram feitas sem conhecimento de meu cliente e usadas para financiar atividades das quais ele não sabia. A próxima projeção mostrava contas de cartão de crédito, hotéis caros, restaurantes luxuosos, joias, tudo em dias de semana. Quando eu estava trabalhando, Hotel Atlântico, 23 de março, R$400. Restaurante La Cantina, 250. Tiffany, 3.200. Tudo pago com dinheiro da conta conjunta. Patrícia estava pálida. Romualdo sussurrava desespero da mente. Essas datas correspondem a dias em que a senhora Patrícia disse estar trabalhando até tarde ou em conferências. A juíza se inclinou para a frente. O doutor está sugerindo... Não estou sugerindo nada, cortou Gustavo. Estou apresentando fatos que mostram peculato de fundos conjugais para financiar atividades extramatrimoniais. Gustavo não havia terminado. Gostaria de apresentar a evidência fotográfica. Meu coração acelerou. Evidência fotográfica. A projeção mostrou Patrícia saindo do Hotel Atlântico com Fernando, seu chefe, de mãos dadas, ela usando o colar da Tiffany que nunca vi. 23 de março, 2h15 da tarde. Mais fotos. Patrícia e Fernando em restaurantes, entrando em apartamentos, se beijando. 18 meses de documentação meticulosa. Embora o adultério não seja crime, usar fundos conjugais para financiar relacionamentos extramatrimoniais constitui peculato. Isso é crime, explicou Gustavo. Patrícia explodiu. Daniel sabia que nosso casamento estava morto. Ele não me dava atenção. Não tinha ambição. Minha cliente vai ficar calada, respondeu Gustavo rápido, mas Igor sorriu. Não deixe-a falar. Quero que todos ouçam. Patrícia se levantou. Daniel sabia. Ele não era homem suficiente para... Romualdo tentou controlá-la. Tarde demais.
Gustavo conseguiu exatamente o que queria. Interessante a defesa. É que meu cliente merecia ser traído e roubado porque você não o considerava homem suficiente. Silêncio mortal no tribunal. Se essa é a sua posição, tenho gravações que serão muito esclarecedoras sobre o que a senhora Patrícia realmente pensa de meu cliente. Gustavo conectou um dispositivo ao sistema de som. Gravações obtidas legalmente através de investigação privada. Conversas que a senhora Patrícia teve com amigas nos últimos 2 anos. Patrícia tentou se levantar, mas Romualdo a puxou de volta. Seus olhos estavam arregalados de terror. Primeira gravação. Restaurante Café Milano, 15 de abril. O áudio começou. Era inconfundivelmente Patrícia. Eles não fazem ideia de como é viver com aquele perdedor. Ricardo pensa que é artista ensinando marcenaria para adolescentes. 40 mil por ano. Ele nem consegue me dar a vida que mereço. Uma voz feminina respondeu. Pelo menos ele é fiel. Fiel, por favor. Ele é patético demais para qualquer mulher querer. Fico com ele porque é conveniente. Ele tem a casa do vovó. É previsível. Nunca questiona onde gasto o dinheiro. Olhei para Patrícia no tribunal, cabeça enterrada nas mãos. Cada palavra era uma facada no meu peito, mas também munição para Gustavo. Segunda gravação, 22 de maio. Patrícia, mais animada, falou sobre querer o divórcio. Deviam ter visto o rosto dele. Puro pânico. Disse que nem pode pagar um advogado para me enfrentar. É a melhor parte. Seu irmão advogado o odeia. Não se falam há 5 anos. Ricardo está completamente sozinho. Vou pegar a casa, as economias e ainda receber pensão por anos. Mais risadas cruéis. A juíza parecia perturbada. Terceira gravação, 2 de junho. Uma semana antes de pedir o divórcio. Patrícia falando com Fernando. Já transferi quase tudo para minha conta. Ricardo é tão ingênuo que nem verifica extratos. Quando o divórcio sair, ele não terá dinheiro nem para responder. A voz de Fernando respondeu. E se ele descobrir sobre nós? Não vai. Ele é submisso demais. E mesmo se descobrir, vou negar tudo. Quem? Um juiz vai acreditar? Uma mulher profissional? Ou um professor fracassado? Silêncio sepulcral. Até a escrivã parou de digitar. Gustavo desligou o áudio. Como podem ver, não estamos lidando com um divórcio comum. Estamos lidando com um esquema premeditado de extorsão e fraude conjugal. Patrícia, desesperada, gritou. Essas gravações foram obtidas ilegalmente. Gustavo sorriu como um predador. Obtidas em locais públicos por investigador licenciado. Perfeitamente legal. Virou-se para mim e por um momento vi raiva pura em seus olhos. Ninguém humilha a nossa família. Ela escolheu a guerra. Agora vai ter guerra. A juíza interveio. Doutor, entendo a gravidade. Não terminei ainda. O que apresentei é apenas peculato e adultério. Agora gostaria de mostrar o crime mais sério. Falsificação de documentos. Patrícia empalideceu ainda mais. Romualdo folheava papéis. Perdido. Em março, 35 mil reais foram transferidos para a conta individual da senhora Patrícia, autorizada por uma assinatura supostamente de meu cliente, projetou o documento. Nossa análise de grafologia provou que esta assinatura é falsificada. Falsificação é crime federal. Patrícia não estava apenas enfrentando um divórcio desfavorável, estava enfrentando prisão. Você disse que meu irmão não podia pagar um advogado. Estava certa, mas ele não precisou pagar nada. Agora, além de perder tudo no divórcio, você também vai perder sua liberdade. O tribunal tinha se tornado um cemitério. Patrícia estava destruída. Romualdo parecia enfrentar sua primeira execução e eu me sentia assistindo a um filme de terror, onde era tanto vítima quanto o espectador. A juíza quebrou o silêncio. Doutor, essas são acusações muito sérias. Falsificação é crime federal. Estou ciente. Por isso notificou formalmente que meu cliente pretende apresentar acusações criminais por falsificação, peculato e fraude conjugal. Patrícia desabou em lágrimas, não de remorso, mas puro desespero. Percebeu que seu mundo estava desabando. Por favor, sussurrou. Ricardo, você não pode. Olhei para ela. 8 anos de casamento. Cama compartilhada. Vida que pensei conhecer. A mulher que me humilhou, roubou, traiu e planejou me destruir. E senti nada. Apenas vazio, frio. Você estava certa, Patrícia. Eu não podia pagar um advogado, mas consegui um de graça. E ele é muito melhor que o seu. Gustavo continuou. Descobrimos que a senhora Patrícia também usou informações confidenciais do emprego de meu cliente para beneficiar seu amante, projetou e-mails. Meu cliente trabalha na Escola Técnica de Marcenaria, com contratos de madeira no valor de 200 mil reais anuais. A senhora Patrícia obteve informações sobre licitações através de seu acesso. Os e-mails mostravam Patrícia passando detalhes para Fernando, cuja empresa, coincidentemente, ganhou vários contratos lucrativos. Isso poderia resultar na demissão de meu cliente. A senhora Patrícia não apenas roubou de seu marido, mas potencialmente destruiu sua carreira. Romualdo tentou uma jogada desesperada. Minha cliente está emocionalmente perturbada. Gostaria de pedir um recesso. Negado, disse a juíza secamente. Doutor, presumo que tenha uma proposta. Gustavo sorriu como tubarão, sentindo o cheiro de sangue. Tenho, mas não é um acordo. É uma declaração de termos. Abriu um novo documento. Primeiro, a senhora Patrícia renuncia a qualquer direito sobre propriedades conjugais, incluindo a casa adquirida com herança pré-matrimonial. Segundo, devolverá os 52 mil desviados, mais juros, totalizando 68 mil reais. Terceiro, pagará todos os custos legais estimados em 25 mil.
Quarto, assinará a confissão completa de todos os crimes e, finalmente, nunca se aproximará de meu cliente novamente, nem tentará qualquer contato. Patrícia soluçou. Não tenho esse dinheiro. Então vai para a prisão. Falsificação bancária são 2 a 5 anos. Federal. Peculato acima de 50 mil são mais 2 anos. Inclinando-se como predador. Pode aceitar nossos termos, e talvez evite a prisão ou lutar e passar 5 a 7 anos numa cela. Sua escolha. A juíza observou a destruição de Patrícia. Senhora Patrícia precisa entender a gravidade. As evidências são substanciais e criminalmente relevantes. Gustavo não havia terminado. Ah, esqueci de mencionar. Já enviei cópias para o RH de sua empresa e do Sr. Fernando. Ambos serão demitidos por conduta inadequada. Patrícia ergueu a cabeça. Horror renovado. Você não pode. Meu emprego. Posso. Já fiz. Sua reputação profissional está destruída. Patrícia finalmente entendeu. Não era apenas o divórcio que havia perdido. Era tudo. Casa, dinheiro, emprego, futuro, liberdade. Gustavo não havia deixado nada de pé. A juíza olhou as evidências espalhadas diante dela. Senhora Patrícia, dadas as evidências esmagadoras de fraude financeira, adultério e falsificação, este tribunal decide a favor do réu em todas as contagens. Você é ordenada a devolver todos os fundos roubados, pagar restituição por danos e perde qualquer direito sobre bens conjugais. Acusações criminais serão encaminhadas ao escritório do promotor distrital. Patrícia assinou os papéis com mãos trêmulas. Enquanto era levada, olhou para mim uma última vez. A mulher arrogante que me humilhou havia sumido, substituída por alguém que finalmente entendeu o verdadeiro custo de suas ações. 3 dias depois, o julgamento criminal começou. Gustavo testemunhou tanto como defensor da vítima, quanto especialista legal, apresentando as evidências com precisão cirúrgica. O defensor público de Patrícia parecia sobrecarregado desde o momento em que entrou no tribunal. As evidências eram esmagadoras. Registros bancários, assinaturas falsificadas, conversas gravadas, evidência fotográfica dos casos. Patrícia havia documentado seus próprios crimes tão minuciosamente que a promotoria mal precisou construir um caso. Durante seu testemunho, Patrícia tentou se retratar como vítima de um casamento infeliz, mas o interrogatório de Gustavo foi devastador. Senhora Patrícia, disse Gustavo calmamente, testemunhou que se sentia presa em seu casamento. Isso está correto? Sim, Patrícia sussurrou. Mesmo assim, escolheu roubar de seu marido ao invés de simplesmente pedir o divórcio legalmente? Eu precisava do dinheiro para... Gustavo continuou sem piedade. Para financiar casos com 3 homens diferentes enquanto morava na casa que o avô de seu marido ajudou a comprar. Patrícia desabou completamente. O júri deliberou por menos de 2 horas, culpada em todas as acusações. A juíza a sentenciou a 3 anos em prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional por 18 meses. Adicionalmente, foi ordenada a pagar restituição completa, mais danos punitivos totalizando R$127 mil. Enquanto Patrícia era levada algemada, Gustavo se virou para mim. A justiça foi feita, Ricardo. Ela nunca pode te machucar ou qualquer outra pessoa novamente. Mas havia algo diferente sobre Gustavo agora. A fúria fria que o dirigiu no tribunal havia sumido, substituída por satisfação tranquila. Ele havia protegido sua família e parado um predador. Nada mais, nada menos. 3 meses após a sentença de Patrícia, recebi uma carta dela da prisão. Ela havia perdido peso. A executiva confiante foi substituída por alguém que parecia derrotado e vazio. A carta era curta. Ricardo, sei que não tenho o direito de pedir perdão. Destruí nosso casamento. Roubei de você e tentei te deixar sem nada. Mereço cada dia desta sentença. Só queria que soubesse que entendo agora o que perdi. Você era um bom homem e joguei isso fora por ganância e egoísmo. Espero que encontre felicidade com alguém que mereça sua bondade. Mostrei a carta para Gustavo quando ligou para sua verificação mensal. Leu sem expressão. Ela aprendeu a lição. Disse simplesmente: algumas pessoas precisam perder tudo antes de entender o valor do que tinham. E foi isso. Nenhuma perseguição continuada, nenhuma destruição sistemática de suas perspectivas futuras. Gustavo havia conseguido o que se propôs, proteger sua família e garantir que a justiça fosse feita. Patrícia cumpriria seu tempo, pagaria sua dívida à sociedade. Era esperançoso que emergisse como pessoa melhor. 6 meses após a sentença de Patrícia, Gustavo e eu nos encontramos jantando juntos pela primeira vez em 6 anos. A divisão familiar, que parecia permanente, estava lentamente se curando, através de nossa experiência compartilhada. Ele cometeu um erro crucial e disse isso enquanto cortava seu bife com movimentos precisos. Subestimou a lealdade familiar. Quando te humilhou, atacou nós dois. Sou grato, respondi. Não apenas pela ajuda legal, mas por me mostrar que família vem primeiro, mesmo quando discordamos sobre outras coisas. Gustavo assentiu. Nossos pais nos ensinaram isso. Lutamos um contra o outro como lobos às vezes, mas quando forasteiros atacam, nos tornamos uma matilha. A disputa da casa que nos dividiu parecia trivial agora. Acabamos vendendo a casa de nossos pais mesmo assim e dividindo os lucros. Usei minha metade para reformar a casa do meu avô, que Patrícia tentou roubar.
Gustavo me ajudou a escolher empreiteiros, revisou todos os documentos legais e até contribuiu para as reformas como gesto de apoio fraternal. A casa se tornou bonita novamente, cheia de novas memórias ao invés das dolorosas. Minha carreira de professor floresceu. O escândalo inicialmente me preocupou, mas a diretoria foi incrivelmente solidária, uma vez que entenderam que eu era a vítima da fraude. Vários colegas mencionaram que sempre suspeitaram que algo estava errado com Patrícia, mas não sabiam como abordar o assunto. O negócio de marcenaria particular que comecei nos fins de semana cresceu rapidamente. A palavra se espalhou sobre o professor que revidou e clientes me procuravam especificamente porque respeitavam como lidei com minha situação com dignidade e canais legais apropriados. A prática de Gustavo cresceu também, mas ele se tornou mais seletivo sobre casos. Recusava clientes que queriam vingança ao invés de justiça, encaminhando-os para outros advogados ou conselheiros, dependendo de suas necessidades. Fazemos isso direito, dizia para clientes potenciais. Coletamos evidências, seguimos a lei, buscamos consequências apropriadas para irregularidades comprovadas. Não destruímos pessoas por esporte. 1 ano após o julgamento, Fernando, ex-amante de Patrícia, foi preso por desfalcar fundos de sua própria empresa. Aparentemente, o caso com Patrícia havia sido parte de um padrão maior de usar relacionamentos para obter acesso a informações confidenciais. A empresa para a qual trabalhava descobriu que várias de suas vitórias em contratos haviam vindo através de informações obtidas ilegalmente, não apenas de Patrícia, mas de outras fontes também. Fernando foi sentenciado a 5 anos em prisão federal. Gustavo ligou para me contar a notícia. Parece que Patrícia não foi sua única vítima, disse. Pessoas que trapaceiam numa área de suas vidas geralmente trapaceiam em outras. Também foi uma confirmação satisfatória de que estávamos certos sobre os dois. Não eram apenas pessoas que cometeram erros, eram predadores que fizeram carreiras de manipular e fraudar outros. 2 anos após a sentença de Patrícia, recebi outra carta. Esta era diferente, mais longa, mais pensativa, escrita por alguém que parecia ter genuinamente refletido sobre suas ações. Ela escreveu sobre os programas prisionais que estava frequentando, incluindo aulas de responsabilidade financeira e aconselhamento para pessoas com transtornos de personalidade narcisista. Aparentemente, havia sido diagnosticada com várias questões de personalidade que explicavam, embora não desculpasse, seu comportamento. A carta terminou com: "Não estou escrevendo para pedir nada, Ricardo. Estou escrevendo para te agradecer por me parar antes que machucasse ainda mais pessoas. As outras mulheres aqui têm histórias sobre os homens que destruíram suas vidas, mas você é a primeira pessoa que revidou do jeito certo. Poderia ter apenas aceitado meus termos e me deixado seguir para vitimizar outra pessoa. Ao invés disso, escolheu expor a verdade. Isso levou coragem que não acho que eu jamais tive." 3 anos depois, Patrícia foi libertada da prisão federal. Gustavo manteve acompanhamento de seu status através de canais legais normais, mas não houve perseguição ou assédio continuado. Ela havia cumprido seu tempo de acordo com a lei. Soube através de conhecidos mútuos que ela havia se mudado para outro estado. Mudou o nome legalmente e estava trabalhando como contadora para uma pequena organização sem fins lucrativos. A verificação de antecedentes revelou seu histórico criminal, mas a organização se especializava em ajudar pessoas a reconstruir suas vidas após cometerem erros sérios. Ela estava trabalhando com uma organização de direitos das vítimas. Gustavo me contou durante um de nossos jantares mensais que estava ajudando outras pessoas que foram financeiramente abusadas. Aparentemente, ela é muito boa em reconhecer os sinais de alerta. Havia ironia nisso, mas também um tipo de justiça. Patrícia estava usando sua experiência como perpetrador para ajudar a proteger futuras vítimas. Nunca seria capaz de escapar completamente de seu passado, mas parecia estar tentando fazer as pazes através de trabalho construtivo. Eu havia começado a namorar novamente, cautelosamente, mas com esperança. Marta era uma professora colega recentemente divorciada, que entendia os desafios de reconstruir confiança após traição. Era gentil, honesta e refrescante. Mente direta sobre seus próprios erros passados e o que havia aprendido com eles. Gustavo aprovou Marta imediatamente. "Ela é genuína", disse, após conhecê-la num churrasco familiar. "Você pode ver isso em como trata os garçons, como fala de seus alunos, como lida com desacordo." Patrícia nunca teve esse tipo de bondade autêntica. O relacionamento progrediu devagar, construído na amizade e interesses compartilhados, ao invés de paixão e impulso. Conversávamos abertamente sobre nossos relacionamentos passados, o que havia dado errado e o que procurávamos daqui para frente. Marta também havia sido traída por seu ex-marido, embora não tão dramaticamente quanto eu. Ele simplesmente se apaixonou por outra pessoa e pediu o divórcio. Então tentou manipular o acordo de custódia para a filha deles. Ela havia revidado legalmente, mas se focou em proteger sua criança ao invés de destruir seu ex. "Sua abordagem foi mais saudável que a minha", disse a ela.
Eu queria que Patrícia sofresse, mas você não deixou esse desejo controlar suas ações. Usou o sistema legal adequadamente. Buscou justiça, não vingança. Ela respondeu. A diferença. Gustavo havia dito algo similar para mim anos antes. A diferença entre justiça e vingança estava se tornando mais clara para mim conforme o tempo passava. Justiça restaurava equilíbrio e protegia a sociedade. Vingança era sobre satisfação pessoal e podia facilmente se tornar sua própria forma de crueldade. 4 anos após o divórcio, pedi Marta em casamento. Tivemos uma cerimônia pequena com família próxima e amigos, incluindo Gustavo como meu padrinho. Foi uma celebração de novos começos, ao invés de uma tentativa de apagar o passado. A casa que Patrícia tentou roubar se tornou nosso lar familiar. A filha de Marta, de seu casamento anterior, amava a oficina na garagem e comecei a ensinar a ela habilidades básicas de marcenaria. Os cômodos, que uma vez ecoaram com a risada cruel de Patrícia, agora se enchiam com os sons de uma família real. Gustavo estabeleceu um fundo de bolsas para filhos de divórcio, particularmente aqueles cujas famílias haviam sido vítimas de fraude financeira. Usou alguns de seus ganhos aumentados de casos de alto perfil para ajudar crianças cuja educação foi interrompida por trauma familiar. Nunca falávamos sobre Patrícia diretamente, mas seu impacto em nossa família havia sido transformativo de formas inesperadas. Ela trouxe Gustavo e eu de volta juntos, nos ensinou lições valiosas sobre confiança, lealdade familiar e a importância de processos legais apropriados. Seus crimes foram expostos antes que pudesse machucar outras pessoas. 5 anos após o julgamento, Marta e eu estávamos esperando nosso primeiro filho juntos. O berçário estava sendo montado no que uma vez foi o escritório de Patrícia, o cômodo onde ela planejou minha destruição financeira. Gustavo visitava regularmente, animado sobre se tornar tio pela primeira vez. Nunca se casou ou teve filhos, focando, ao invés disso, em sua carreira e seu papel como protetor da família. Ele mimava a filha de Marta e já estava planejando estragar nosso bebê completamente. A comunidade legal ainda falava sobre nosso caso ocasionalmente, geralmente como exemplo de como a investigação minuciosa podia descobrir esquemas de fraude complexos. Gustavo havia escrito um artigo para o Jornal da Ordem dos Advogados sobre a importância de forense e financeiros em casos de divórcio, que se tornou leitura obrigatória para advogados de direito familiar, mas ele nunca sensacionalismo da história ou a usava para autopromoção. Quando repórteres ocasionalmente ligavam pedindo entrevistas sobre divórcios de vingança, Gustavo educadamente recusava. Isso não foi sobre vingança, dizia a eles. Foi sobre proteger uma pessoa inocente de predadores financeiros. Eu havia quase esquecido de Patrícia completamente quando recebi uma ligação inesperada, 6 anos após sua libertação da prisão. Era de uma defensora de vítimas no Rio Grande do Sul. Senhor Ricardo, esta é Sandra, da Rio Grande do Sul, Victim Services. Estou ligando sobre Patrícia. Anteriormente, Patrícia, ela o listou como referência para uma declaração de impacto de vítima. Uma referência? Fiquei confuso. Ela está testemunhando contra seu ex-amante, Fernando, que está sendo avaliado para a liberdade condicional. Ela queria permissão para mencionar como seus próprios crimes o afetaram como parte de seu testemunho sobre por que ele não deveria ser libertado cedo. Fiquei surpreso. Patrícia estava ativamente trabalhando para manter Fernando na prisão. Ela acreditava que ele ainda era perigoso. A defensora explicou que ela forneceu informações sobre várias outras mulheres com quem ele estava envolvido enquanto estavam juntos. Aparentemente, o relacionamento deles foi parte de um padrão muito maior de manipulação financeira e emocional de sua parte. Concordei em deixar Patrícia mencionar meu caso em seu testemunho. Uma semana depois, ela me ligou diretamente. A primeira vez que falamos desde o divórcio. Ricardo, disse, e sua voz era diferente, mais velha, mais pensativa. Queria te agradecer por me deixar usar nosso caso na audiência de Fernando. Como soube sobre suas outras vítimas? Perguntei. Na prisão, respondeu. Conheci 2 outras mulheres que ele havia manipulado do mesmo jeito que me manipulou. Mesmo os padrões. Mirava mulheres com acesso a dinheiro ou informações, fazê-las se sentir especiais, depois usá-las para cometer crimes. Percebi que não foi sua primeira vítima, apenas a mais bem-sucedida até você e Gustavo nos pararem. Houve uma pausa. Ricardo, preciso que saiba algo. O que fiz com você foi imperdoável, mas conhecer suas outras vítimas me fez entender que não estava apenas te machucando, estava ajudando-o a machucar outras pessoas. E isso, não consigo viver com isso. A liberdade condicional de Fernando foi negada em grande parte devido ao testemunho de Patrícia e às evidências adicionais que ela ajudou a coletar sobre seus outros crimes. Ele cumpriria sua sentença completa, mais tempo adicional pelas ofensas recém-descobertas. Contei para Gustavo sobre a ligação durante nosso jantar semanal. Ele assentiu pensativamente. Ela aprendeu a diferença entre assumir responsabilidade e fazer desculpas. Disse, levou prisão e terapia, mas finalmente entende que suas ações tiveram consequências além de apenas te machucar. Você acha que ela genuinamente mudou?
Perguntei. Gustavo considerou a pergunta cuidadosamente. Acho que ela aprendeu a reconhecer seus próprios padrões e o dano que causam. Se isso a torna uma pessoa diferente, o tempo dirá, mas pelo menos está tentando prevenir que outras pessoas sejam machucadas do jeito que te machucou. Naquela noite, contei para Marta sobre a ligação de Patrícia. Ela escutou pensativamente. Então perguntou, como você se sente sobre isso? Aliviado, disse, surpreso com minha própria resposta. Por anos me perguntei se havia sido duro demais, se o castigo se adequava ao crime, mas saber que ela fazia parte de um padrão maior, que Fernando ainda estava mirando outras mulheres, me faz sentir que fizemos a coisa certa. Você se protegeu e outras vítimas potenciais. Marta assentiu. Isso não é vingança, é justiça. Percebi que ela estava certa. O sistema legal havia funcionado exatamente como deveria. Patrícia havia sido pega, processada e reabilitada. Fernando havia sido exposto como reincidente e estava sendo adequadamente punido. Futuras vítimas haviam sido protegidas. 7 anos após o divórcio, Marta e eu demos as boas-vindas ao nosso filho Ricardo Júnior. Gustavo estava lá no hospital, lágrimas em seus olhos enquanto segurava seu sobrinho pela primeira vez. Ele tem o queixo da família, disse Gustavo com um sorriso. Pobre garoto. Não tem chance, Marta riu. Contanto que não herde a teimosia da família, ficaremos bem, mas espero que herde a lealdade familiar, disse olhando para meu irmão. Isso salvou minha vida. Gustavo havia se tornado mais que apenas meu advogado durante o divórcio. Havia se tornado meu amigo mais próximo e confidente. Almoçávamos toda semana. Ele ajudava com projetos na casa e era completamente devotado à nossa família crescente. Sua prática legal evoluiu também. Ainda aceitava casos de divórcio, mas se especializou em ajudar vítimas de fraude financeira e abuso doméstico. Havia desenvolvido uma reputação como alguém que assumiria casos difíceis que outros advogados não tocariam, particularmente quando envolviam manipulação financeira complexa ou abuso psicológico. Não aceito mais casos de vingança, me disse durante uma de nossas conversas. Ajudo pessoas a buscar justiça e proteção, a diferença. E aprendi assistindo o que aconteceu com Patrícia. O que quer dizer? Ela conseguiu exatamente o que merecia sob a lei. Tempo de prisão, restituição financeira, perda de reputação profissional. Mas também conseguiu uma chance de reconstruir sua vida depois. É assim que o sistema deveria funcionar. Punição, consequências, mas também a possibilidade de redenção, se alguém genuinamente muda. 8 anos após o julgamento, recebi um convite de casamento que me surpreendeu. Patrícia estava se casando com um viúvo que trabalhava na organização sem fins lucrativos, onde ela estava empregada. O convite incluía uma nota manuscrita. Ricardo, sei que isso pode parecer estranho, mas queria que soubesse que estou me casando. Lucas sabe tudo sobre meu passado, incluindo o que fiz com você. Ele diz que quem eu era então não define quem sou agora, mas sei que minhas ações sempre serão parte da minha história. Queria te agradecer mais uma vez por me parar antes que machucasse ainda mais pessoas. Espero que você e sua família sejam felizes e saudáveis, Patrícia. Mostrei o convite para Marta e Gustavo. Marta sorriu e disse, bom para ela. Todo mundo merece uma segunda chance se realmente aprendeu com seus erros. Gustavo foi mais cauteloso. Espero que tenha mudado, mas essa não é mais nossa responsabilidade. Fizemos nosso trabalho, te protegemos e garantimos que enfrentasse consequências apropriadas. O que faz com sua vida daqui pra frente é com ela. Decidi enviar um presente de casamento. Uma pequena caixa de joias de madeira que fiz na minha oficina. Incluí um cartão que dizia simplesmente, desejando felicidade em sua nova vida. Ricardo e Marta. 3 semanas depois, recebi uma nota de agradecimento de Patrícia. A caixa estava linda, escreveu. Lucas disse que mostrou que você tem um coração generoso, mesmo com pessoas que o machucaram. Não mereço sua bondade, mas sou grata por ela. A nota estava assinada Patrícia Silva, seu novo nome de casada. Literalmente havia se tornado uma nova pessoa legal e de outras formas. Naquela noite, enquanto colocava nosso filho para dormir, ele me perguntou sobre as fotos na parede de seu quarto. Fotos de encontros familiares, eventos escolares da filha de Marta, momentos de alegria e celebração. Papai, quem são todas essas pessoas? Perguntou com sua voz de 3 anos. Essas são as pessoas que nos amam, disse a ele. Tio Gustavo, que protege nossa família, sua irmã que nos faz rir, mamãe que torna tudo melhor, e você que torna tudo perfeito. Esta é nossa família e a família sempre cuida uns dos outros. 10 anos após aquela quinta-feira, quando Patrícia exigiu o divórcio, eu estava sentado na minha oficina, dando os toques finais num conjunto de sala de jantar para um jovem casal esperando seu primeiro filho. A ironia não passou despercebida. Estava construindo móveis para famílias criarem o tipo de memórias que uma vez pensei que nunca teria. Marta me encontrou lá enquanto o sol se punha. Nosso filho brincando com blocos de madeira no chão ao lado da minha bancada. O jantar está pronto, disse ela. Então parou para admirar a mesa que estava lixando. Está linda, Ricardo. Eles vão amar, respondi.
passando minha mão sobre a superfície lisa de mogno. É bom construir coisas ao invés de derrubá-las. Ela beijou minha bochecha. Você nunca derrubou nada. Se protegeu e buscou justiça. A diferença. Gustavo chegou para nosso jantar familiar semanal pontualmente, carregando presentes para as crianças, como sempre. Aos 55 anos, finalmente havia começado a namorar seriamente uma colega advogada que compartilhava sua paixão por advocacia de vítimas e estavam falando sobre casamento. Marta já estava planejando o casamento em sua cabeça. Como está a prática? Perguntei enquanto nos sentávamos à mesa movimentada. Gustavo respondeu. Acabamos de ganhar um caso contra um consultor financeiro que estava desfalcando clientes idosos. Padrão similar ao que você sofreu. Usar posição de confiança falsa para manipular pessoas vulneráveis. A diferença é que desta vez o pegamos antes que pudesse destruir muitas vidas. Gustavo havia se tornado algo lendário em casos de abuso de idosos, usando as técnicas de investigação que desenvolveu durante meu divórcio para proteger idosos de predadores financeiros. Sua taxa de sucesso era extraordinária e havia salvado dezenas de famílias de perder as economias de vida inteira. Durante o jantar, nosso filho anunciou que queria ser advogado como tio Gustavo quando crescesse, para ajudar pessoas. Gustavo perguntou seriamente, para ajudar pessoas como o papai? Nosso filho respondeu com a certeza que só uma criança de 5 anos podia ter. Sim, Gustavo olhou para mim através da mesa e vi lágrimas em seus olhos. Essa é a melhor razão para se tornar advogado, garoto. Para proteger as pessoas que você ama. Após o jantar, quando Gustavo estava se preparando para sair, me puxou de lado. Recebi uma ligação hoje, disse baixinho. O marido de Patrícia morreu. Ataque cardíaco. Ela é viúva após apenas 2 anos de casamento. Senti uma pontada inesperada de simpatia. Isso é terrível. Ela está bem. Segundo a defensora de vítimas que me ligou, ela está devastada, mas lidando bem. Tem cuidado da filha adolescente dele, de seu primeiro casamento. Aparentemente, tem sido uma boa madrasta. Gustavo parou, escolhendo palavras cuidadosamente. A mãe biológica da garota está tentando contestar o acordo de custódia. Alega que Patrícia não está apta a criar uma criança por causa de seu histórico criminal. O que pode ser feito? Perguntei. Legalmente, não muito do nosso lado, mas a defensora perguntou se eu forneceria uma referência de caráter baseada na cooperação dela no caso de Fernando e seu trabalho de advocacia de vítimas. Eu faria, respondeu Gustavo. Ela cumpriu seu tempo, pagou sua dívida e passou a última década ajudando outras pessoas. Se tem sido boa mãe para aquela garota por 2 anos, não deveria perder sua filha só por causa de erros que cometeu há uma década. Concordei. Algumas punições deveriam ter data de término, especialmente quando alguém genuinamente reformou sua vida. 3 meses depois, Patrícia ganhou a batalha pela custódia. A juíza decidiu que seu histórico criminal, embora sério, era superado por evidência de reabilitação e o próprio testemunho da garota sobre querer ficar com sua madrasta. Gustavo havia fornecido a referência de caráter, conforme prometido, focando na cooperação de Patrícia em esforços de aplicação da lei e seu trabalho ajudando outras vítimas de fraude financeira. Foi medida e profissional, não um branqueamento de seu passado, mas uma avaliação honesta de seu caráter presente. Naquela noite, enquanto Marta e eu nos preparávamos para dormir, ela me perguntou como me sentia sobre Patrícia manter a custódia de sua enteada. Bem, disse, e era verdade. Aquela garota perdeu seu pai. Não deveria perder a única mãe que tem só por causa de algo que aconteceu antes mesmo de nascer. Você cresceu, Marta disse com um sorriso. 10 anos atrás poderia ter se sentido diferente. 10 anos atrás estava com raiva e machucado e queria que todos que me fizeram mal sofressem para sempre. Agora entendo que a cura requer deixar a raiva ir. Mesmo quando essa raiva era justificada, olhei pela janela para o quintal, onde nossas crianças brincavam, para a casa que uma vez foi campo de batalha, mas agora era lar cheio de amor e risadas. Patrícia tentou destruir minha vida naquela quinta-feira, há 10 anos. Ao invés disso, inadvertidamente, me deu uma vida melhor do que jamais poderia ter imaginado. Trouxe Gustavo e eu de volta juntos. Me ensinou a importância de lutar pelo que é certo e me mostrou a diferença entre um casamento construído em mentiras e um construído na verdade. O sistema legal funcionou exatamente como deveria. Patrícia foi pega, processada e reabilitada. Fernando foi exposto como reincidente e estava sendo adequadamente punido. Futuras vítimas foram protegidas. Havia aprendido a construir móveis que durariam gerações. Gustavo havia aprendido a construir estratégias legais que protegiam o inocente sem destruir desnecessariamente o culpado. Patrícia aparentemente havia aprendido a construir relacionamentos genuínos, baseados em honestidade ao invés de manipulação. Em nossa família, Marta, as crianças, Gustavo e eu, construímos algo lindo das cinzas de traição e confiança quebrada. A mulher que ousou me dizer que não podia pagar um advogado estava errada sobre muitas coisas, mas estava certa sobre uma coisa. Não podia me dar ao luxo de deixar o ódio e desejo de vingança consumir minha vida. Justiça foi suficiente. Família era tudo. E construir sempre foi melhor que destruir. A vingança perfeita não foi destruir Patrícia. Foi construir uma vida tão boa que sua traição se tornou irrelevante. No final, viver bem realmente foi a melhor vingança de todas. Conta aqui embaixo. Na sua opinião, Patrícia merecia uma segunda chance depois de tudo, ou não?